E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, a gente vai entender mais sobre testes utilizando o PyTest. Além disso, a gente também vai fazer toda a parte de cobertura das nossas notas com o PyTest Coverage. E além disso, a gente vai usar a biblioteca Faker para simular dados e transmitir esses dados para nossos bancos de dados. Como a gente tinha utilizado o PyTest anteriormente no VS Code, hoje a gente vai usar ele no terminal. A gente vai adicionar alguns features a ele. Como podemos ver aqui, se você tiver um arquivo de testes, quiser rodar ele, é super tranquilo. Também, se quiser rodar dentro de uma pasta, como por exemplo a pasta testes que a gente tem. Mas o que a gente vai usar também é a questão de adicionar o plugin de cobertura, que é o plugin de coverage. Então, a gente vai usar este comando aqui no nosso terminal. Antes, a gente precisa construir esses testes. Voltando aqui para o nosso código, vamos primeiro ativar o nosso terminal, o nosso ambiente. Então, eu vou criar um novo ambiente aqui para poder instalar todas as dependências. Deixa só ele carregar. Ok? Agora vamos abrir ele. Opa, Activate. Pronto, está ativo. A gente instala. Deixa assim. A gente instala a questão que a gente precisa. Agora a gente faz um poetry, add, group, dev, picker. Pronto. E aí conseguimos ver aqui que foi adicionado as nossas dependências de usuário. Vamos vir agora aqui na pasta de testes e importar o pacote picker. E aqui a gente vai e passa aqui a região onde a gente está. E a gente precisa. Tá. Agora eu vou pegar esses dados aqui, eu vou mexer depois, porque eu vou agora copiar aqui também o picker para dentro de Conftest. E a gente copia aqui também. Tá. Vamos agora, vamos começar a entender um pouco agora dos nossos testes. Anteriormente, nossos testes eram feitos a partir do nosso array, onde a gente subia a aplicação e tinha um array, onde ele era um banco de dados, e a gente salvava lá todos os arquivos lá. O que a gente pode fazer agora? A gente pode modificar tanto o nosso conf teste quanto o nosso arquivo de testes para ficar condizente ao processo que a gente está fazendo. Por exemplo, vamos primeiro atualizar o nosso conf teste. Temos aqui uma única função, que é de criar um usuário, e depois excluir ele. Vamos criar mais duas funções. A primeira é de criar uma lista de usuários e depois excluir, e a de criar um usuário apenas, ok? Então, eu posso até copiar aqui, eu vou copiar isso aqui, tá? Então, dá mais espaço aqui para poder deixar organizadinho. E aqui eu vou tirar o excluir, apenas deve criar um novo usuário. E aí, com isso, a gente também retira isso aqui. Sim. Então, como essa função é uma função que vai passar e transmitir dados para as funções de testes, vamos trazer aqui um return e a gente vai retornar o quê? Response.json, que é o arquivo que a gente precisa retornar. Tá bem? Ok, a gente já fez a segunda função que a gente precisa. Vamos fazer a terceira agora, mais uma vez, sendo uma fixture. Então, a gente abre como fixture. E deve criar uma lista de users. Não, vamos de usuários. Usuário. E depois excluir. Beleza? Tá, então a gente já sabe o que fazer. Eu vou copiar client, copiar o URL, tá, pegar aqui o URL também. E aqui a gente faz isso aqui, for e in range de 10, vamos criar 10 pacientes de uma vez. A gente agora pode pegar o user data, vamos formatar aqui, né? Tá. E o que a gente vai passar? Aqui, em vez da gente passar o dados como estão, vamos passar faker, ponto, vamos passar o name, utilizando o name em faker. E aqui, em logado, a gente faz faker.relocated. Mais uma vez, passando como método. Aqui eu vou importar um outro método, import random. A gente vai trazer aqui para a idade. Então, random.randint
A gente vai pegar de 18 a 99. Ou seja, 18 a 99 anos. Vou pegar esse user data aqui. Acho que eu vou quebrar ele para ficar mais legível. Então, posso até copiar para baixo porque esses dados eles vão ser aleatórios. Então, a gente só precisa do escopo do cliente, né? Do método. Tá, a gente pegou aqui. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai chamar essa função toda vez que o laço ocorrer. Então, eu vou fazer aqui o request. E o asset dele, eu não vou copiar tudo, tá? Então, só vou pegar isso aqui. Só esse último. E vai ser o quê? Se o status code for 21, ok, continua o teste. Tá? Pronto. Nós aqui temos já o nosso primeiro laço for. Aí teremos o yield, que é para que essa última parte da função só seja executada depois do que a função que ela for chamada como parâmetro seja executada também. Então, depois disso, a gente faz um ponto for e... Ah, calma, esqueci de criar um array de IDs. Vamos criar um array vazio. E aí, aqui a gente vai precisar do request JSON. Então, vamos copiar aqui. O que a gente vai fazer? Aí, dentro de IDs, a gente vai dar um append adicionando response JSON e o ponto, tá? A chave ID. Para adicionar todos os IDs dentro de ID. Então, for ID dentro de IDs, a gente vai chamar uma nova URL. Ou seja, vou até copiar aqui. Aqui, a URL ela vai ser frente. Vou copiar para dentro, onde ela vai ser de acordo com o ID que estiver dentro IDs. A partir disso, a gente consegue fazer mais uma nova requisição, onde a gente vai pegar aqui o request. E aqui a gente vai trocar de post para delete. Opa. E aqui a gente só precisa passar o URL. Beleza? Passou o URL. E a gente agora pega os usuários para ID. A gente faz um asset. Só que em vez de 201, aqui precisa ser 203. Então, é 203 ou 204. Vamos verificar aqui. É 204. Ok. Tá. Vamos agora alterar algumas coisas aqui. Como, por exemplo, como agora a gente consegue, depois que a gente criou aqui nas nossas models, nós criamos a user view e ela é enviada em todos os campos aqui que a gente vê. Menos, acho que menos... aqui também não tem user view. Pronto. Agora nós temos user view em patch, em get, nos dois gets, né? Só que um deles é uma lista. E temos o user no post. Tá. E é o que a gente vai fazer. Agora a gente consegue pegar esses dados. Então, eu consigo simplesmente fazer um F aqui para transformar e pegar o response JSON. Beleza? Pronto. Agora, ver se a gente tem mais alguma coisa para fazer aqui no ConfTest. Eu acho que não. Então, eu vou partir agora para o teste.app. Ok, então vamos primeiro começar com deve carregar uma lista de usuários. Então, aqui vai ser deve. Vamos copiar aqui. Aqui. Beleza. Copiar isso aqui. E pronto. Deve criar uma lista de usuários e depois excluí-lo. Ok, a gente vai buscar os users. E aí, além de assets e status code ser igual a 200, então vamos utilizar o isInstance, aonde isInstance é onde o response, coloquei aqui um response JSON é igual a request. Aqui está request. Aqui, pronto, aqui é request.json. Beleza, e aí aqui a gente passa o response JSON. E a gente utiliza uma lista, pois a gente precisa que o response e response JSON seja uma lista. Pronto. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai atualizar o usuário. A gente pode aqui fazer o quê?
podemos apenas criar um novo usuário. E aí a gente vai buscar ele aqui. Ou seja, user vai ser igual a deve criar um novo usuário. Ponto. Retirando aqui. Tá. Agora a gente vai usar o faker da mesma maneira que a gente usou aqui. Então eu posso até copiar esses itens que estão aqui e vou colar aqui, ó, os nossos dados aqui também. Então aqui também. Diminuir aqui. E agora eu vou importar o random também, vou importando ele. Pronto, importei o random, tá teoricamente certo aqui. Então vamos agora fazer o quê? A gente vai buscar aqui da mesma maneira que a gente criou. Então vai ser do tipo user, onde a gente vai buscar o ID dele. E se a gente lembra, quando a gente retorna aqui, alguma coisa, a gente está retornando a response do nosso primeiro post. Ou seja, a gente vai conseguir pegar, por exemplo, o ID do usuário. Depois que a gente fazer isso, a gente faz todo o user update e a gente verifica se está tudo certinho. Beleza? Ok. Essa foi a nossa função de atualizar. Vamos agora para a função de deve buscar um usuário específico. A gente pode até já deixa eu pensar. A gente vai ter que usar a de deve criar um usuário também, porque nós vamos precisar do ID do usuário que a gente vai buscar. Então, o user aqui também vai ter só. Pronto. Então, agora a gente também consegue buscar através da URL, copiar a URL também. Aqui a gente não espera nada como resposta, tá? Então, a resposta que a gente vai pegar de user. Então, a gente já pode até trocar aqui, ó. Antes da gente testar tudo, a gente precisa criar mais uma função de teste e, além disso, precisamos tratar aqui o nosso deve criar um usuário. Se vocês perceberem, a gente não está excluindo eles. Caso a gente fizesse isso, o nosso banco de dados ficaria preenchido com esses dados de teste. E como nós estamos utilizando apenas um banco de dados, com tanto banco de dados para aplicação quanto para testes, não é interessante que ele fique sendo populado com esses dados. Então, o que é que a gente pode fazer em relação a isso? A gente pode vir aqui no conf e buscar a segunda parte da função de deve criar um usuário depois excluir, onde a gente busca ele para o ID e faz a requisição para deletar. Só que aí a gente já pode apagar aqui essa parte da URL, só faz o request mesmo, passa na URL tanto aqui quanto aqui, beleza? Tá, a gente já fez essa mudança para que nossos convidados não fiquem populados. E por último, a gente vai fazer a validação da função de delete, ou seja, teste deve criar um usuário e deletar por ID. E aí a gente poderia simplesmente fazer o quê? Copiar este daqui, pois esta aqui mesmo já é uma função de teste que a gente pode fazer. Aí vocês podem até para melhorar isso, a gente pode até o quê? Copiar ela e não utilizar ela no contexto mais, porque ela talvez não sirva mais para a gente no contexto. Então a gente pode trocar ela aqui por essa função completa. E aí aqui a gente utiliza, vai ser a função de delete também por ID. Então, também por ID. Tá? Então aqui a gente vai passar como teste. Deve criar um usuário e depois excluí-lo, tá? A gente pode copiar, como tá aqui, user update. A gente aqui, ó, user data, a gente troca para user data agora. E é isso. A gente já tem também a nossa função de deletar. Então, se vocês puderem ver, a gente tem a função de get, a de patch, a de get por ID e a de delete. Eu vou só trocar a sequência dessas daqui, tá? Uma dica para vocês é Alt setinha para cima para a gente trocar só a sequência da função que a gente quer. Pode parecer meio estranho no início a gente passando assim por dentro de uma função por dentro de outra, mas é normal, tá, galera? Não estranho. Ok, a gente trocou, então tá tudo organizadinho. Get por ID, patch por ID e delete. Ok? Tá, e aí a gente tem as funções de post aqui. Então aqui é de post, tá? Porque a gente precisa de dados já criados se a gente utilizar através do conf-teste. Beleza. Agora, o que a gente vai fazer? A gente pode colocar nosso código primeiro para rodar, para a gente poder organizar tudo bonitinho. Então, vou task dev aqui para ver se nossa aplicação está rodando.
Pronto, ela está rodando. Se vocês verem aqui, atualizou o banco de dados. Ok. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um novo terminal. Eu posso até parar isso daqui já. Então, deixa eu ativar isso aqui também. Web inactivate. Errei o comando, é source e não source. Pronto. Aqui, o que a gente vai fazer? A gente pode já fazer o nosso primeiro teste para ver se vai funcionar. Dessa vez, galera, eu não vou usar um comando aqui de teste. Eu vou fazer pelo terminal. Então, a gente pode escrever o primeiro comando que a gente vê aqui na documentação do PyTest, que é PyTest e o arquivo que a gente quer utilizar. Ou seja, por exemplo, esse. PyTest e aí nossos testes estão em testes. Ele vai começar a procurar e testar. Ok, se a gente ver aqui, um falhou, dois passaram e temos alguns warnings. Vamos verificar e entender. Deixa eu dar um aumento aqui. Vamos lá. Qual foi o teste que falhou? Ou seja, deve atualizar o usuário. Ok. Olha o que aconteceu. Nosso método ele é um patch. Porém, a URL que está aqui é antiga. É a URL de put. Então, a gente precisa trocar isso aqui para fazer nosso teste funcionar. Ok? Então, vamos vir aqui na parte de patch. Se a gente ver aqui, ó, tá como put. Então, vamos vir aqui e trocar para patch. Isso aí, galera, ajuda você a até entender como é que o código de vocês funciona, tá? Então, toda vez que o teste de vocês derem erro, vocês verificarem que não é o teste que está escrito errado, e sim o código, vão na opção, verifique a função para tentar encontrar os erros, ok? Vamos mais uma vez. Agora, deixa eu voltar aqui para o terminal. Vamos tentar novamente. Então, PyTest, testes. Ok, 3 testes passaram, um falhou e temos 3 warnings. Vamos ver o warning que a gente está tendo. O warning que a gente está tendo é o do lifespan, onde eu já tinha conversado com vocês que o lifespan, o onEvent, essa função, ela está depreciada no FastAPI. Então, ele vai reclamar, pois a gente tem dados para meio que validar. E isso aí está acontecendo exatamente porque o FastAPI está dizendo explicitamente que a gente não é interessante que utilize. Mas como a gente ainda não está trabalhando com assincronismo, essa é a melhor forma da gente testar e fazer nossas aplicações rodarem criando um banco de dados com SQL em onda, ok? Tá. E o segundo que a gente está vendo aqui é que segundo o que ele está dizendo aqui é que os yield tests foram removidos. Então, tem algum teste que nós criamos. Ok. Temos esse yield aqui que esquecemos de tirar. Então, se a gente fizer o teste agora, vamos lá. Antes disso, deixa eu ver se o banco de dados está sendo populado. Ó, acabou sendo populado e eu acho que foi essa função aqui. A função de deve criar um usuário e depois excluir. Então, se liga, se caso começar muitos usuários aparecerem aqui, vocês já sabem que pode ser algum erro também dos testes de vocês. Vamos tentar terminar novamente. Dar uma limpada aqui e PyTest, testes, que é a parte da gente. Mais uma vez ele está testando agora. Olha aí, os 4 testes passaram. Os warnings que tem aqui são exatamente como eu falei para vocês do onEvent. Beleza? Pronto. Vamos agora, depois que a gente fez tudo isso, está na hora da gente usar também o coverage para entender se todos os métodos que a gente tem na nossa API estão sendo cobertos. Agora, a gente vai fazer a questão de utilizar o coverage para ver se todas as nossas funções estão sendo utilizadas e cobertas pelo teste. Se a gente vier aqui no PyTestCov, que é a lib que a gente usa para criar os coverage, que são as coberturas, é exatamente esse arquivo, esse códigozinho aqui, a gente vai copiar esse usage aqui e colocar no nosso projeto. Nós já temos a pasta testes, então vamos lá. Vamos ver se ele consegue. Opa, acho que ele vai dar erro. Já sei porque deu erro. Eu esqueci de passar o nome do nosso projeto. Então, Rudy Fast API. Vamos se vai agora. Olha aí, ele criou o nosso coverage. Se a gente der, eu vou dar um zoom aqui para vocês, para a gente entender. Tá. No arquivo config, tá tudo certinho, tá? Então, tipo, quando ele diz que está 100% coberto, é porque realmente os testes que a gente faz essa comunicação. Se a gente entender aqui, por exemplo, no arquivo main, ele está 92% coberto,
Pois no arquivo main, se a gente vier aqui, cadê main? E olhar, nós temos a função onEvent. E ela é a única função que a gente não faz cobertura dela nos testes. Então, por isso que ele está mostrando, acusando aqui, que ele deu essa perca, pois a função onEvent ela não é usada. E aí, nós temos um total da cobertura ser 93% de todo o projeto. Beleza? A gente consegue também ver esses dados via HTML. Deixa eu só achar aqui como é que a gente usa. Acho que eu até salvei aqui preparado. Pronto. A gente pode salvar no nosso PyProject. Se vocês virem aqui em config, a gente consegue salvar no nosso PyProject. Então, PyProject, a gente vem aqui e aqui tool.pytests in options. A gente pode tanto passar o Python quanto o docs. E aí aqui a gente faz include fast API, ok? E aí a gente pode agora, mais uma vez, fazer o coverage. Vai fazer todo o teste. Beleza. E aqui, se vocês virem, ó, ele criou uma pastinha chamada HTML-cov. Se a gente vier aqui e vier na index.html, a gente pode vir e abrir no navegador. Opa, cadê aqui? Mais uma vez. E aí vocês podem ver que ela criou uma pastinha chamada HTML-cov. Se a gente vier aqui, a gente pode até ir, como aqui em HTML-cov, eu vou abrir em uma nova aba do VS Code para que a gente consiga rodar ela com um buscador HTML e a gente consiga ter essa visualização, tá? Então, eu vou trocar aqui o perfil, eu tenho vários perfis para cada uma programação de linguagem que eu uso e eu tenho o de React que eu utilizo para testar tanto projetos HTML quanto React, etc. Deixa eu recarregar aqui. Ok. Ele vai carregar os arquivos e, além disso, quero também que ele carregue logo a função que eu utilizo, acho que não aqui, o live. Vamos abrir no navegador e olha aqui, nós temos as funções que estão sendo cobertas. A gente consegue ver os arquivos que estão sendo cobertos, as classes que estão sendo cobertas e as funções que também estão sendo cobertas. E aqui dentro a gente pode até clicar, por exemplo, a gente pode saber quais estão sendo perdidas. Por exemplo, os RAISes com HTTP exception não estão sendo cobertos e muito menos o createDB and tables, que é a função que a gente utiliza. Então, tudo que está coberto aqui, ó, se vocês verem, isso aqui tudo está sendo coberto pelos nossos testes. E, tá, então vamos agora para o outro arquivo de models, está todo mundo coberto. Vamos vir aqui em database. Só o SQL Model Metadata Create Origin é o que não está coberto também. E aí, se a gente ver agora, na parte de config, a gente faz o... Tá tudo coberto também. Tá tudo bem tranquilo. Tá. A parte de classes. Acho que tá a mesma coisa. As classes não estão com problema, tá? A gente consegue ter todo esse relatório para até montar um esquema de cobertura. Então, se a gente volta aqui no nosso código, nós podemos ver que tá tudo bem organizadinho, tá? Dentro da parte HTML. E aí é isso, galera. Se vocês quiserem, até a gente pode até criar uma rotina aqui de teste, onde a gente pode passar Eita, eu vim aqui e copiar. E vou copiar isso aqui. Então vai ser PyTest, cov igual a tudo PyAPI, onde a gente vai passar onde está os nossos testes. Ok? Beleza, galera. A gente mostrou todo esse overview sobre a parte de testes da nossa API. A gente consegue ver que as nossas principais rotas estão sendo bem testadas, estão sendo cobertas pelos testes. E agora, antes disso, eu vou tirar algumas coisas aqui do Git para que a gente não suba isso para o repositório. Então, eu vou tirar o coverage, mas eu vou deixar o HTML cov para que a gente consiga ter esses dados, ok? Eu estou tentando tirar o banco de dados também, porque não é interessante que a gente tenha um banco de dados na web. Espero que eu consiga futuramente tirar isso, porque eu preciso reorganizar o repositório, ok? Tá, a partir disso agora, a gente já consegue adicionar no Git. Então, vamos vir aqui, eu vou limpar o terminal, só dar um Ctrl aqui para limpar. Vamos lá, Git status. Vamos adicionar tudo. Vou adicionar o ponto git ignore também. Git ignore.
Beleza? Adicionei tudo. E agora, git commit "-m", refatorando. Vamos fazer aqui um refactor tests. Refatorando testes das rotas da API. Pronto. A gente fez tudo certinho. Ok. Deixa eu só ver aqui se realmente foi. Hum, não adicionou. Ah, ah, eu estava no repositório de HTML core. Então, vamos vir aqui novamente, adicionar tudo. Ok. Tá, vou adicionar também ignore. E aí, vamos fazer o commit novamente. Pronto. E agora, o git foi origin main. E aí, a gente sobe todo o nosso sucesso. Com sucesso, agora a gente sobe todo o nosso projeto para o GitHub. Beleza, galera? Esse foi a parte de testes do nosso projeto. Fico por aqui. Beleza, galera? Essa foi a parte de teste do nosso projeto. Fico por aqui. Agradeço a vocês. Curtam, comentam, se inscrevam. Valeu, tchau, tchau.